Se quiseres saber se um país é pobre ou rico, pergunta-te como é que as crianças neste país estudam e se estudam, quais são as condições das escolas, do ponto de vista das estruturas. Portanto, se as crianças nas escolas têm lanches, mas lanches gratuitos, as crianças chegam na escola, tomam um pequeno almoço, depois têm lanche, e se as crianças permanecem na escola durante todo o dia, se as crianças no país têm uma formação completa, ou seja, educação, recreação e criatividade. Tem momentos de formação, momento de recriação e depois se as crianças têm momento de criatividade, onde os instrutores impulsionam, treinam as crianças a pensarem por si mesmas. Ponto. Pergunte também como é que as pessoas neste país se locomovem, se movimentam. Olha, atenção. Se no país as pessoas sentem-se obrigadas a terem um carro pessoal porque não existe transportes públicos com horários bem traçados, portanto, se há escassez de transportes públicos como autocarros, comboios e metros, ou se de facto as pessoas individualmente sentem-se obrigadas a ter um carro, o que consequentemente faz aumentar o número de transportes particulares, o número de carros na cidade. Não me abandones se antes de se inscrever no canal, fazer um like, ativar as notificações, compartilhar esse conteúdo e deixar aqui a sua opinião em relação à aula de hoje. A outra pergunta importante que se deve levantar para saber se um país é rico ou pobre é: o lixo neste país, como é que é tratado? Saneamento básico, os lixos, todos os resíduos sólidos e não sólidos, como é que são tratados? São levados todos em um aterro ou existem empresas que fazem um reaproveitamento de todo o resíduo sólido e transformam esse lixo todo em negócio? Existem empresas viradas ao aproveitamento, reciclagem dos resíduos sólidos e não sólidos, de todo o lixo que é produzido? Ou todo o lixo que é produzido é enterrado em aterros sanitários? Portanto, como é que o lixo nesse país é tratado? E depois, meu amigo, tens de olhar para o gráfico de quantidade das pessoas que nascem um dia no país e, concomitantemente e no mesmo espaço, no mesmo tempo, a quantidade de pessoas que morrem no país. Portanto, hoje nasceram quantas crianças? Hoje morreram quantas pessoas? Achar a média. Se morrer mais pessoas do que nascem, algo não vai bem no país. Portanto, em média, tende a haver mais nascimentos e menos mortes, ok? E isso vai vai calcular o nível de saúde, de longevidade das pessoas naquele país. Países ricos, as pessoas são mais saudáveis. Países pobres, as pessoas são mais doentes, morrem mais cedo e algumas nem sequer chegam a nascer, porque morrem no ventre da mamãe ou no ato do parto. E tem mais, em países pobres, o número de mulheres que morrem no ato do parto é muito alto. Portanto, as mulheres em países pobres morrem no parto. Situação muito triste. Se no teu país as mulheres já não morrem no parto, portanto, o teu país tem boas notícias. E se sim, tem mais notícias, mas pode melhorar. Depender do esforço de vocês todos. De nós, deles, de todos nós. Em seguida, não te esqueças de olhar para onde é que vem a comida que as pessoas neste país consomem. A comida que no teu país, nesse país consomem. O país é autossustentável do ponto de vista alimentar. Existe no país uma indústria alimentar. O que nós comemos, somos nós que produzimos ou vem de outras paragens, vem de fora. Em países ricos, a comida é produzida internamente, ou seja, os países ricos são autossustentáveis do ponto de vista alimentar. E os países pobres dependem de importações, de doações e de empresas estrangeiras que atuam internamente no país e assim fornecem alimentos. Portanto, se no teu país, na tua mesa hoje e agora, tu olhas no teu prato, tudo que está no prato não foi feito no país, veio de fora, algo está errado, algo está mal, algo deve se corrigir. Aquilo que você come é que faz manter esse teu motor, que é o teu corpo, que é o nosso corpo.
Se eu não sei de onde é que vem o que eu como, eu não sei quem fabrica o que eu como, a preocupação deve ser alargada. Como então? Todos nós no nosso país, todos nós que comemos vêm de fora. Então nos podem matar à distância, meu. Produzem lá conservas, põem lá coisas, mandam para nós e prazo de X anos todos nós morremos. Ou todos nós nos tornamos inférteis. Portanto, é uma preocupação urgente olharmos de onde é que vem a nossa alimentação, a nossa comida. A segurança alimentar tem a ver com a produção interna do que nós comemos. E tem mais, a nossa força policial, a nossa força militar, a nossa força de inteligência interna e externa deve comer somente aquilo que nós produzimos para a nossa própria segurança. E outro ponto importante que não posso cá esquecer é a tranquilidade. Portanto, em países ricos há tranquilidade, ou seja, eu posso estar neste momento na rua com um iPhone 12 e poder fazer selfies, poder fazer stories. Se no teu país, o país que estamos a estudar agora, não é possível estar na rua com um iPhone 12 e fazer um story, fazer uma foto, uma selfie, porque te podem roubar, podem assaltar, tenha certeza de que estás em um país pobre. E tem mais, a segurança, a tranquilidade atrai investidores. Países inseguros afugentam investidores, porque investidor, indo em um país pobre, em um país que não tem segurança, é obrigado a pagar serviços de segurança, o que eleva os seus custos fixos. As pessoas não querem criar empresas e depois têm que pagar seguranças. Não, vocês querem criar empresas em lugares abertos em que a porta da minha loja é vidrada, eu posso estar na minha casa a dormir à vontade porque o país é security. E isso não é uma tarefa difícil porque há países sim assim, há países em que você pode estar na rua meia-noite com iPhone 12 a fazer selfie à vontade e ninguém te rouba o telefone, acredite. Outro assunto importante é em relação aos bens de luxo. Ponto. Os bens de luxo no país existentes, né? Os bens de luxo, os carros, as casas, tudo que é de luxo. Joias, Lamborghinis, Ferraris, mansões. Quem são as pessoas no país que consomem os bens de luxo? Quem são? E essas pessoas o que é que fazem? Qual é o trabalho deles? Qual é a profissão deles? E tem mais, quem são os donos das lojas de bens de luxo no país? Conhecendo-os, iremos saber se estamos em um país onde há transparência, onde há equidade, e onde há bem-estar, onde há amor ao próximo, ok? Atenção às pessoas que compram bens de luxo, porque esse dinheiro deve ser transparente e deve ser bem-vindo. Se não sabe a origem do dinheiro de alguém que está a comprar Ferrari, Lamborghinis, como é que chama aquele relógio submarino, o Rolex, os Rolex, portanto, se não sabe de onde é que vem o dinheiro das pessoas que compram bens de luxo no país, atenção que alguma coisa no país não está a correr bem. E os serviços de segurança, os tribunais, a polícia, devem trabalhar. E se não trabalham, tanto podemos aqui analisar uma concomitância, o que também não é bom para o nome do país a nível interno, a nível externo, e principalmente a nível de finanças, porque o investidor não quer investir onde ele não pode confiar nas instituições públicas como cartórios, tribunais, órgãos de defesa. Portanto, atenção que estas instituições devem ser pilares de betão e comprometidas com a verdade, de formas a elevar o nome do país cada vez mais a outras fronteiras e assim poderem atrair cada vez mais pessoas com dinheiro, agentes aforradores que querem investir. Outro ponto importante para saber se um país é rico ou pobre, pergunta-te que problema mundial, que problemas esse país resolve? Ou seja, para ser mais claro, o que é que esse país produz para o mundo? O que é que o país oferece para o mundo? Mas oferece para o mundo em estado acabado. Não estou a falar aqui de petróleo bruto, de madeira bruta, de pedra bruta, não, produto acabado. Quando um país produz um bem e um bem em estado acabado, por exemplo, gel de banho, produz máscara, por exemplo, copo de vidro, portanto, tem de haver uma produção em estado acabado, pronto a utilizar. Se nada é feito nesse país, o país é pobre. E por último, mas não menos importante, procure saber qual é o salário mínimo neste país. Portanto, o que é que compra o salário mínimo? Se com o salário mínimo é possível as famílias pagarem a cesta básica, quer dizer, o que comem, o que gastam durante o mês todo e ainda resta algum dinheiro para o entretenimento. As pessoas que trabalham devem ter
tempo e dinheiro para entretenimento, para o recompor das forças. Aliás, neste canal aqui tem uma aula quando eu falo da importância do lazer como fator de produtividade. Procura que o link está aqui embaixo, acredito. Tanto, se o salário mínimo dá para o lazer, se não dá para o lazer, nem sequer dá para pagar a cesta básica, as contas do mês todas, esse país é pobre. Agora atenção, eu não estou a fugir à pergunta se Angola é rico ou pobre. Mas antes de eu responder, por favor, meu amigo, apoie esse canal, subscreva no canal, faça um like, deixa aqui a tua opinião sobre os pontos que eu já disse. Agora, preste bem atenção. Angola, em função dos pontos que eu disse anteriormente, é sim um país pobre. Porque a riqueza de um país é medida na afetação da vida das pessoas, no bem-estar diariamente. Não é o PIB, não é a riqueza bruta que se produz. É como é que as pessoas diariamente vivem. E por isso eu tenho a dizer que, em função do que se vê no país, crianças ainda vêem na rua, hospitais em condições que estão, Angola ainda é um país pobre. É um país pobre com pessoas ricas, é um país pobre com recursos ricos. Por que pessoas ricas? Porque Angola tem quadros, tem jovens intelectuais, jovens formados, que podem sim transformar o país se esses jovens forem convidados a fazerem parte do processo de construção da nação. Todos os jovens, sem exceção. Aliás, essa frase é antiga, já foi dita várias vezes, de que temos 5 quadros e todos os quadros, independentemente da sua crença política, religiosa e cultural, tom de pele, forem chamados a fazerem parte do processo, o país vai se granjear o desenvolvimento econômico, social que todos nós desejamos. A melhor forma de governar um país é chamar os jovens e dizer assim, jovens de diversas índoles, quais são os vossos problemas, quais são os líderes que vocês querem nas vossas localidades, quais são os líderes que vocês querem nas vossas localidades e ajudem os vossos líderes locais a resolver os vossos próprios problemas. Ponto. Não me abandone se antes de se inscrever no canal, fazer um like, ativar as notificações, compartilhar esse conteúdo e deixar aqui a sua opinião em relação à aula de hoje, a aula magna entrevista. Muito obrigado. E quero contar consigo, Vossa Excelência, na próxima aula magna entrevista. E até lá, não me abandones.